Quando deixamos a justiça funcionar... Voltamos ao estribilho do primeiro-ministro sempre que há problemas vagamente ou mais severamente relacionados com a justiça. O governo parecia estar a levantar cabeça depois da tempestade TAP e do furacão Galamba, quando lhe cai um capitão em cima. Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da Defesa, foi exonerado na véspera do Conselho de Ministros informal, Conselho de Ministros esse preparado para relançar o governo no bonito cenário de Monserrate. Nós vamos nos concentrar seguramente hoje naquilo que importa à vida dos portugueses. E sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores, digamos, e o espaço político, eu sinceramente, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes. Eu ando muito na rua, vou ouvindo o que é que as pessoas me dizem, e as pessoas dizem coisas que têm um pouco a ver com esses assuntos. E é aquilo que eu sinto que é a preocupação fundamental das pessoas, que nós temos que estar centrados. Marco Capitão Ferreira, depois de exonerado, foi rapidamente constituído arguido e é suspeito de corrupção e vantagem económica em negócio. Mas o primeiro-ministro, pelos vistos, acha que isso não interessa nada aos portugueses. A culpa é dos jornalistas e dos comentadores que não percebem nada do país. Este começa a aparecer um novo estribilho do governo. E António Costa terá encontrado o ponta de lança político que lhe estava a faltar para malhar nos comentadores. Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, mas aqui na sua versão de recensão crítica da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Eu acho que esta transformação destas inquirições em noites de inquirição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10h05, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha resposta é contribui. Posto isto, aqui estamos para comentar. Em mais uma comissão política em que não nos falta assunto. Aqui estamos, pois, os comentadores residentes Vítor Matos. Olá, olá. David Diniz. Hello, political junkies, não é? Sim. A comentadora Liliana Valente, jornalista que acompanha o governo e o PS. Olá. E eu, que hoje estou a moderar, mas sem me escusar a comentar. Tu és Eunice Lourenço. Sim, eu sou Ela às vezes é Eunice Rebelo de Sousa. Não, isso nunca. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Comecemos então pelo princípio. Vítor, explica-nos tão brevemente quanto conseguires quem é Marco Capitão Ferreira e que é que ele é importante e está acusado. Acusado ainda não, mas arguido. Marco Capitão Ferreira é um jurista, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, que pertenceu ao gabinete do então Ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira, nos governos de José Sócrates, e que foi já há quase 20 anos. A partir daí foi fazendo uma carreira dentro da área da defesa. Depois foi também presidente da Comissão Liquidatária da Empordef e chegou a presidente da IDD, a Empordef e a IDD. A Empordef foi liquidada, mas a IDD ficou com essas funções de holding para as indústrias de defesa, para ter as participações do Estado. Era um misto de holding e também uma espécie assim da ICEP na área da defesa. Portanto, isto em resumo. E chegou a secretário de Estado. Ora bem, e o que é que se descobriu agora e que levou a estas buscas enfim, à Constituição como arguido? Marco Capitão Ferreira, em março de 2019, assinou um contrato de assessoria jurídica com o Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. Na altura, o diretor-geral era Alberto Coelho. Já vamos ao Alberto Coelho. Mas Marco Capitão Ferreira assinou este contrato para dar assessoria a um contrato, uma coisa do ponto de vista jurídico complexa, mas é uma coisa que ele já conhecia de há muitos anos, um contrato de manutenção para os helicópteros EH-101. Contrato de mais de 3 milhões de euros, só que
ele assinou o contrato a 25 de março e o contrato acabou. O contrato era para 60 dias, mas o contrato acabou ao fim de 5 dias com o pagamento dos 61 mil euros com IVA, incluindo IVA, que ele tinha cerca de 12 mil por dia. 12 mil euros por dia, é bastante simpático. E aquilo terminou com o envio do respectivo contrato para o Tribunal de Contas. Acontece que 2 meses depois o Governo anula esse contrato e aquilo já não tem seguimento no Tribunal de Contas. E 1 mês depois de prestação deste serviço, ele é nomeado como para a Comissão Liquidatária da Empordef. Nós fizemos muitas perguntas ao Ministério da Defesa sobre esta matéria, nomeadamente sobre o conteúdo do trabalho feito, e a resposta do próprio Capitão Ferreira, porque as perguntas eram para a Ministra e não para o Capitão Ferreira, a resposta é que ele, agora abre aspas, contribuiu para o desenvolvimento de diversas peças. Contribuiu para o desenvolvimento, mas não diz nem qual é as peças, nem se assina as peças, nem o que é isto do desenvolvimento. E a Ministra veio dizer mais tarde que já tinha informação sobre o contexto e os processos relativos a esta assessoria. Bom, mas parece que a polícia, alertada pelo que os jornais escreveram, nomeadamente o Expresso e o Correio da Manhã, lá foram verificar qual era o conteúdo das peças e não encontraram nada. Ao não terem encontrado nada, isto vai diretamente às suspeitas de participação económica e negócio, que é basicamente uma vantagem indevida, só que a corrupção entra aqui por causa de outra questão. É que este contrato foi assinado com Alberto Coelho, que era o Diretor-Geral de Recursos de Defesa Nacional, que mais tarde, quando Capitão Ferreira é presidente da IDD, o contrata para administrador de uma das empresas participadas, quando ele já estava, digamos assim, ainda não em desgraça total. Suspeita. Mas ainda não é em desgraça total, porque ainda não tinha sido constituído por corrupção no caso da Tempestade Perfeita, que é o mesmo processo em que está arguido o Secretário de Estado, mas ele na altura, por causa da derrapagem no hospital, nas obras do Hospital Militar de Belém, que passaram de 750 mil euros para 3,2 milhões, a Inspeção-Geral da Defesa concluiu que as decisões dele tinham sido ilegais, e mesmo assim ele contratou, e com o aval e o beneplácito do então Ministro João Gomes Cravinho. Em resumo, é um resumo um bocadinho alargado, mas é isto. Sim, é uma matéria nem sempre fácil de perceber. David, achas que as pessoas, como diz o Primeiro-Ministro, não se interessam por este caso e interessam-se por outros? Ou seja, ninguém liga à corrupção? Sim, se calhar as pessoas à volta do Primeiro-Ministro não é? Ele diz que encontra muitas pessoas na rua. Pronto, mas depende da rua em que ele anda. Por exemplo, ali ao pé do Palácio de São Bento. Ali na rua de São Bento. Se ele perguntar aos senhores polícias e seguranças que estão ali e os senhores motoristas, se calhar a preocupação deles maior não é exatamente a da corrupção. Se ele por acaso estiver assim um bocadinho mais perto daquelas ruas em Benfica onde ele mora, e se eventualmente sair e conseguir conversar com as pessoas, talvez as preocupações sejam um bocadinho diferentes. Por exemplo, em Benfica é capaz de haver alguma vaga lembrança que um presidente de um clube ali mesmo ao lado, por acaso ainda está para ser acusado e já foi constituído arguido há 10 anos. E estou a brincar, é assim, todos os estudos, não há um estudo que não aponte o problema da corrupção como uma das principais preocupações dos portugueses. E eu não estou a dizer que Portugal é um país especialmente corrupto, ou seja, mais corrupto do que outros. É uma questão de percepção e realidade também. Agora, às vezes, é assim, a verdade é que o Ministério Público e a Polícia Judiciária têm aberto casos atrás de casos, expondo problemas do topo do Estado português até à base da pirâmide. São autarquias e juntas de freguesia. Este é um caso do topo. Ou seja, nós estamos a falar de um senhor que era até há meia dúzia de dias secretário de Estado. Antes disso estava na holding que dominava os negócios maiores da Defesa Nacional. E, portanto, pensar que... Não pensa nada.
O Primeiro-Ministro não pensa que os portugueses não estão preocupados com a corrupção. Ele não lhe interessa nada a falar sobre corrupção dentro do governo. Ele queria fechar o assunto. É só isto. O ponto é não fechar. É evidente que não fecha nada. Não, eu não estou a dizer que ele fecha, estou a dizer que ele quer fechar. Tão bonito para um Conselho de Ministros informal. Exato. E alguém foi estragar aquilo tudo. Estava a tirar a cabecinha do buraco. Não há uma palavra até este momento. Não há uma palavra, nem do Primeiro-Ministro, nem do Presidente da República, nem da Ministra da Defesa, nem do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi Ministro da Defesa, e remontando ao tempo do dito negócio que faz este senhor arguido, que tenha dito uma só palavra sobre o que aconteceu na sexta-feira passada. E o que aconteceu na sexta-feira não foi só um secretário de Estado constituído arguido. Houve buscas no Ministério da Defesa e na casa dele. E isto é evidentemente grave o suficiente para que alguém seja obrigado a pronunciar-se. Não é uma opção. Não é uma opção para o Primeiro-Ministro não dizer nada sobre isto. É o pior sinal que passa ao país. É uma opção. É legítima, Liliana, mas é péssima. Estavas a dizer que o Primeiro-Ministro estava a parecer que saía do buraco. Achas que um caso como este é mais um para o Governo? Não, eu não acho que este caso seja remotamente parecido com outros casos que nós já andámos aqui a discutir nos últimos meses. Acho que temos vários casos de várias ordens. Tínhamos, como o Primeiro-Ministro estava a dizer, tivemos casos e casinhos. E este é um casão. Porque o que eu acho... Um casal militar. Um casal. Porque eu acho que... eu não vou, obviamente, estar aqui a julgar ninguém. Não é esse o nosso papel. Eu acho que apenas do ponto de vista político é muito grave haver este tipo de suspeitas. E acho que, havendo este tipo de suspeitas, é muito grave não as explicarem, não haver transparências sobre elas. De quem, alegadamente, as terá cometido... percebo que se queira defender e esteja agora a preparar a sua defesa porque foi constituído arguido. De quem devia fazê-lo, que é a sua tutela hierárquica, nomeadamente a ministra, o ex-ministro e o primeiro-ministro, já me parece que não é aceitável. Ou seja, eu acho que o primeiro-ministro, perante um caso em que suspeitas de corrupção, e eu não estou a dizer que o Ministério Público tem razão, porque nós nunca sabemos, porque o Ministério Público também não pode ser isento de críticas, porque só temos de ter esperança só que temos o Ministério Público chega a algum lado, se despache e chega a algum lado e prefira uma acusação que não seja cheia de buracos ou cheia de crimes que não pode comprovar. Portanto, não estou a dizer que o Ministério Público tem razão, só estou a dizer que, havendo uma instituição como o Ministério Público que diz que há suspeitas de corrupção e participação económica em negócio de um ex-secretário de Estado, o mínimo que se exigia era algum tipo de esclarecimento. E isto é grave porque é entrar pelo governo adentro. Eu acho que nós não temos preocupação. Mas é isso. Eu acho que o Primeiro-Ministro não podia desvalorizar, porque aquilo que ele fez, eu percebo do ponto de vista político, que é fechar o caso, como ele faz aquela coisa, diz, agora acabou. Ele estava tão descrente ao fim dos casos. Ele estava tão despreocupado com o caso que até foi à nossa live. Sim, pois ele também estava despreocupado com o relatório da CPI, mas aí percebe-se porque é que ele estaria despreocupado e dormido muito bem com o relatório da CPI, porque pronto, o relatório da CPI não lhe fez cócegas. Mas este caso faz cócegas porque... cócegas não. É mesmo uma coisa muito agressiva. O relatório da CPI também lhe fez cócegas. Não sei se fez, mas pronto. Não fez, mas eu acho que o Primeiro-Ministro é aquela coisa de decretar o fim dos casos. Decretar o fim dos casos. E eu acho que os casos só se decreta o fim quando eles são explicados. E, no mínimo, o que o Primeiro-Ministro devia ter feito era mostrar preocupação e ter dito: não é aceitável que haja casos de corrupção no governo, eu farei isto, farei aquilo e farei aquele outro. Acredito que o senhor secretário de Estado seja inocente, ele vai ter direito a defender-se, mas eu preocupo-me com não sei acredita? O quê. Não sei, mas eu estou-te a dizer, era o mínimo que eu achava que deveria fazer, porque mostrava preocupação e mostrava que não havia descolagem com aquilo que as pessoas acham. Porque eu acho que o senhor Primeiro-Ministro não está a ver bem. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas. Vítor, brigadeiro... Vítor Matos, comentador da Comissão Política, tu que és um dos poucos especialistas em defesa e que tens acompanhado e não tens desistido dos casos de Marco Capitão Ferreira, a defesa é uma área propícia a situações destas, ou seja, por ser uma área em que muita coisa é segredo, em que há pouca gente a acompanhar, é mais propícia a situações destas? Deixa-me só dizer uma coisa antes de responder à tua pergunta, e que tem a ver com o Primeiro-Ministro. O que o Primeiro-Ministro mostrou ali perante o país, que houve aquilo. Vamos lá, queremos estar fora da bolha, então vamos embora para fora da bolha. As pessoas não percebem. Quer dizer, o que as pessoas lá em casa, que o Primeiro-Ministro diz que não estão preocupados com a corrupção, pensam é:
olha, eles estão todos feitos um com os outros, eles não dizem nada, ele não quer saber disto para nada, a corrupção para ele é uma coisa que não tem importância nenhuma. Passa uma imagem de tolerância para com um problema tão grave como a corrupção sensível, tolerância ou indiferença, como a corrupção ou indiferença, que o que é que isto faz? No mínimo indiferença. Meus amigos, qual é o resultado disto? Quem é que isto alimenta? Vamos pronunciar o nome de quem é que isto alimenta? Se calhar não é preciso. O David falou em estudos em que os portugueses manifestavam essa preocupação. O Expresso publicou há um mês uma sondagem à beira do 10 de junho. 91% dos portugueses realmente não estavam pouco ou nada satisfeitos com os impostos. 90% não estavam satisfeitos com a distribuição de riqueza. 88% não estavam satisfeitos com a habitação. O Primeiro-Ministro tem razão nesta parte, mas depois não tem na outra, porque 87% não estavam satisfeitos com o combate à corrupção, o que é basicamente também, em termos estatísticos, é igual às outras. Portanto, a corrupção é uma preocupação dos portugueses tão grande quanto as outras. Mas também é o combate à corrupção. E eu acho que aí, aí também temos de dizer, o Ministério Público também não pode andar sempre só a falar e não mostrar resultados. Não me interrompas? Mas agora até estamos de acordo. 1-0, comecei eu. Não, deixa-me acabar. Não, mas repara que aqui a questão não é do Ministério Público, aqui é antes de mais uma censura política. Claro. E que o Primeiro-Ministro não precisava de pôr o dedo na justiça, como ele diz, eu podia ficar só na parte política. Quer dizer, olha, ontem aquilo que aconteceu, lamentamos imenso, e como é evidente, vamos esperar pelos resultados da justiça, mas nós próprios vamos fazer um inquérito interno para perceber o que é que se passou. E estamos muito preocupados com estas questões, porque não é agradável, de facto, bastava ele dizer... Olha, é verdade, não é nada agradável acordar de manhã com a admissão de um secretário de Estado e arguido por corrupção. Isto seguirá o seu caminho na justiça, mas nós do governo estamos preocupados e vamos averiguar internamente realmente aquela assessoria, o que é que foi, o que é que não foi. Pronto, tá bem, mas estava isto. Mas os milhões da defesa são... A questão, desculpa, tens toda a razão. Não, são porque é uma área muito opaca e as pessoas aproveitam-se disso. Porque nem há muitos, já não há. Eu ainda me lembro, eu sou do tempo em que havia jornais em que até havia 2 jornalistas que cobriam a área da defesa. E todos os jornais tinham jornalistas especializados em defesa. Isso hoje acabou. É uma área que aparentemente diz pouco às pessoas. O que, até nos nossos números aqui no site, desmentem isso. Há certas notícias que nós falamos sobre defesa e não é sobre escândalos. É que aquilo tem imenso impacto e muita gente que vai ler. Agora, é uma área que tecnicamente é difícil de perceber e como tudo funciona sobre o manto diáfano de um certo segredo e as fontes não são acessíveis, nem são fontes que passem a vida a denunciar coisas, e os militares não têm sindicatos, têm umas associações, mas não são sindicatos e não protestam. Portanto, toda esta área é uma área especial. É muito negociado entre Estados, o que é muito difícil de fiscalizar. Com empresas que são especialmente poderosas, bem relacionadas e de lobby fortíssimo. Não, especialistas em trabalhar na sombra. Pois, exatamente. E é uma zona muito difícil. E olha, sabes uma coisa que eu notei, e agora isto só para dar uma chega ao Vítor, e não é 2-0. Calma, é só mesmo para te ajudar. É porque eu acho que as notícias de sexta-feira foram tão bombásticas, mas o ciclo noticioso acaba por ser muito mais curto do que outro tipo de polémicas, se podemos dizer assim. Mas isto porque ainda não acabou. Eu sei que não acabou. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, tu tens, as televisões andam muito monotemáticas e tens polémicas que às vezes são 24 horas, sobre 24 andamos ali a discutir a discussão da discussão. Já lá vamos a outra polémica. Sim. Mas só para dizer, isto é porque é muito difícil de explicar e como tu dizes, e bem, há muito poucos jornalistas que são especialistas na área. Como é difícil de explicar e como é muito intrincado para as pessoas perceberem. Eu tenho ido, por exemplo, eu tenho ido, esta explicação que dei aqui no início é uma explicação que tenho dado, nomeadamente na SIC, mas quer dizer, as pessoas, isto não é uma coisa fácil de apanhar por parte das pessoas, não é? Deixa-me ir aqui a outro lado, difícil. Que já floraste aí de alguma maneira quando disseste que o Primeiro-Ministro podia e devia ter anunciado uma investigação interna. David, quem falou numa espécie de investigação interna até foi o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, num programa da Renascença, em que sugeriu que devia ser o Ministério da Defesa a suscitar uma auditoria interna e que vá para além deste governo. Claro que aproveitou logo para falar de submarinos e de outros negócios que não são de governos socialistas, e é verdade que Alberto Coelho, um dos implicados, não o principal implicado na Tempestade Perfeita, é alguém que vem da área do CDS e cruza vários governos.
Parece-te que uma auditoria interna é a forma preferível de lidar com isto? Agora vou Ou citar seria o Dr. melhor... Matos. Vou citar o Dr. Vítor Matos, portanto, 3 Brigadeiro. Respondendo diretamente, claro que sim, é provavelmente a coisa mais sensata que nós ouvimos de sexta-feira para cá, ainda que tendo que desculpar o facto de estar a tentar passar com a ventoinha a poeira para outros sítios, não deixa de fazer sentido, ou seja, mesmo a tentativa de alguma forma mitigar a responsabilização do PS nisto, é justificada por isso mesmo que tu disseste. O diretor-geral serviu mais do que um governo, mais do que um partido, e portanto é admissível investigar tudo. O que me parece é que é especialmente relevante essa sugestão, sabendo nós que Marco Capitão Ferreira é o responsável, por exemplo, pela lei de programação militar que foi aprovada na sexta-feira passada. Coincidentemente, na sexta-feira. É uma ironia tão bonita. A lei de programação militar e a lei de infraestruturas militares. Que eram duas áreas de Vítor, quantos mil milhões de euros é que tem a lei? 5,5 mil milhões. 5,5 mil milhões de euros na mão de alguém que é suspeito de corrupção. E, portanto, é evidente que isto reveste uma preocupação... Isto devia revestir esta preocupação para o governo, quanto mais não fosse pelo risco possível de vir a materializar-se. De mais à frente nós vimos perceber que dentro daquela lei de programação militar havia um outro negócio que fira sob suspeita. E eu aí vou dizer-te com total franqueza, se isso vier a acontecer, a responsabilidade única é do Primeiro-Ministro. Porque aquilo que a declaração, junto com tudo aquilo que estamos a ver desde sexta-feira, coloca toda a pressão sobre ele. Eu queria só lembrar 2 dados muito rapidamente, porque sei que vais querer mudar de tema. A primeira é que aquela declaração de António Costa acontece um dia depois, ou se quiseres, a demissão do Secretário de Estado, acontece no dia em que o Expresso traz na primeira página uma notícia que conta que a entidade da transparência não tem orçamento para ter água, luz, internet, nem cadeiras. E, portanto, aquela entidade que o está governo prevista na lei desde 2019. Obrigado por esse lembrete. E desde 2019 que o David gosta muito de pôr na primeira página as notícias sobre a Comissão da Transparência. Porque eu acho que é a prova... Cuja Presidente tomou posse em fevereiro. É a prova absoluta da total indiferença que o fenómeno da corrupção merece para este Primeiro-Ministro. E é grave. Pode ser mais que indiferença, pode ser até... Isto é uma forma de obstaculizar. Não, eu estou na indiferença só para não ser o comentador da bolha que fala sobre coisas que não sei o quê, não é? E depois, nesse mesmo dia, o Observador, nossa concorrência, tinha uma notícia paralela a essa, que dizia que o mecanismo de combate à corrupção que este governo criou, ou melhor, no anterior, criou com a ministra Vanduna, há 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, está quase a fazer 2 anos, está na mesma situação. Não tem sistema informático. Não tem sistema informático. Podem ir à casa de banho. Trabalhar é que não. É isto. São trabalhar é que não. Eu depois queria falar e um último ponto. Este governo, ou melhor, os governos de António Costa já tiveram saídas de pessoas que saíram por estarem a braços com problemas na justiça, com um leque tão alargado quanto Eduardo Cabrita, não preciso de introduzir, de apresentar, Artur Neves, que era secretário de Estado da Proteção Civil e que saiu com as golas de fumo. Das golas de fumo, julgamento que ainda não aconteceu. Um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, cujos nomes já não nos lembramos, mas discutimos Miguel muitas Alves. vezes. Obrigado. O Marco Capitão Ferreira, claro está. 3 que saíram, secretários de Estado que saíram a propósito de um relacionamento meio cúmplice com a Galp, faz hoje 2 dos quais faleceram. 7 anos e fomos campeões da Europa. Europeu. Sim. É hoje? É. E Azeredo Lopes. E isto são... Eu estou a contar sem... O Azeredo agora... Diana, todos eles tiveram que sair... Por problemas com a justiça. Por problemas com a justiça. São 8 contados assim do nada. Não sem nenhuma ciência. Eu fui ilibada, é isso. Mas o meu problema não é esse. O meu problema é que a reação do Primeiro-Ministro é sempre defensiva. Em todos os casos a reação é defensiva, que é contrariado que ele deixa as pessoas sair. É contrariado que ele vê as pessoas a braço com a justiça. Olha, isso no fim desses julgamentos todos, e agora vou só a coisa, ele tiver razão. Mas, eu sei, calma, não estou. Nunca tem. A questão é política, eu sei, a questão é sobretudo. Nunca tem. Falando do caso do Azeredo Lopes, o Azeredo Lopes foi ilibado e existiu bem, depois de... Não fui eu, chama-se Vítor Matos desta vez. O meu problema é a percepção do Primeiro-Ministro de que qualquer peça que a Justiça mexa
no sentido do jogo dele, é uma interferência no campo político. Sim, sim. Eu lamento imenso, mas é o inverso que acontece. É a política que se está a meter no meio da justiça, mesmo que seja com uma declaração de indiferença. Só dizer uma coisa para... Só mais esta para mudarmos de Só mais, tema. antes de mudar de Vai ser tema, muito senão mais não animado. consigo dizer isto. Que é... nós temos uma notícia esta semana que é uma coisa absolutamente inacreditável, que é este Secretário de Estado contratar um assessor que ele disse que ia fazer um trabalho que não fez e que nunca pôs os pés na empresa para onde foi contratado. E Marco Capitão Ferreira, o gestor público, não é responsável por isto. Não devia ter havido um Tudo isto não é disciplina. um sintoma de uma grande impunidade. Não, isto é impunidade, é porque parece que vale tudo. Quer dizer, a pessoa... O que me disse é que ele usava aquelas empresas como se fosse uma cotada dele. Então, mas está lá uma pessoa a trabalhar que não põe lá os pés e não acontece nada nem à pessoa que põe lá os pés, nem ao gestor que permite que isto aconteça. Isto é um ponto. O David estava a chamar a atenção para a Lei de Programação Militar. Outra notícia do Expresso desta semana que pode vir a dar. Tua? Estou a fazer... Estamos em autocitação. Não queria estar a autocitar, mas Não, sabes, nós tínhamos aquele sino de Não. autocitação. Mas é que é assim, é que a Lei de Programação Militar tem lá um programa de 206 milhões de euros e que, antes de haver concurso, já se sabe para quem é que aquilo vai parar. Vai parar para a brasileira Embraer, que tem os aviõezinhos chamados Super Tucanos, e que o presidente Lula e o primeiro-ministro fizeram uma cerimónia quando ele cá esteve a anunciar que Portugal vai coproduzir aquelas aeronaves. Portanto, vai coproduzir e vai comprá-las. Vai comprá-las. Aqui isto está decidido, são 200 milhões de euros. E isto não é transparência. Isto não é transparência. Aquilo está feito à medida. E eu falei com alguns especialistas, quer dizer, nós não precisamos daqueles aviões. Precisamos antes de helicópteros. E também há lá helicópteros, mas nós não precisamos daqueles aviões. Não precisamos de aviões de ataque ao solo para proteger as forças de estão. Se tivermos helicópteros, é bastante e servem para outras coisas. Mas Muito obrigado a todos por esta conversa de ataque à defesa. E agora vamos a outra conversa de ataque, que é os comentários aos comentadores. Vale a pena recuperarmos aqui o som de Pedro Adão e Silva. Eu acho que esta transformação destas inquirições em noites de inquirição sem paragem, em saber se falou ao telefone às 10 ou às 10h05, se foi antes ou depois, em que os deputados são uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80, e que depois tudo isto se transforma e é prolongado numa telenovela ou naquele género de comentário, como se comenta os reality shows nos canais noticiosos à noite, se isso não contribui igualmente para a degradação da imagem das instituições e da democracia. A minha resposta é contribui. Vítor e Liliana, eu já sei que não estão de acordo sobre isto. pode começar a Liliana. Mas eu vou começar pela Liliana. Pedro Adão e Silva tem razão ou não? Ai, bom, tu não me interrompas. Esta pergunta foi difícil. Não é nada, não quer, mas eu assumo porquê? Porque eu já vim aqui a várias comissões políticas dizer uma coisa e agora não posso dizer uma coisa diferente. Portanto, deixa-me acabar. Deixa-me acabar. Então, eu tenho sido bastante crítica da Comissão de Inquérito à TAP. Portanto, eu não posso chegar agora aqui a dizer que o ministro não tem razão. Eu acho que ele tem muita razão e muita coisa que disse. Agora, coisa diferente é achar que ele se pode ter esticado ou não se ter esticado. Eu acho que ele se esticou. Agora, há aqui uma questão que é assim: o governo queria muito mudar de agulha, como nós estávamos a falar há bocado. Queria ter ali um fresh start com aquele Conselho de Ministros informal, com os ministros todos muito desportivos, a mostrar que são cool. O primeiro-ministro. Sim, são super cool. E a admissão do secretário de Estado. Aliás, desculpa só uma coisa. Aliás, vê-se que alguns ministros estão visivelmente desconfortáveis porque não sabem andar com roupa descontraída. Não, nem sequer usam. Andavam na mesma de blazer. Portanto, nem sequer. Ao menos aí faça-se justiça ao primeiro-ministro, que se sente muito confortável com a sua camisinha. Ténis e camisa fora das calças. Então, a admissão do secretário de Estado, com este casão que nós estivemos a falar até agora, vai estragar um bocado esse recomeço. E o que é que aconteceu aqui? Tenha sido esse o objetivo ou não tenha sido esse o objetivo, pelo menos há aqui uma questão de resultado, que é: as declarações do Ministro da Cultura fizeram caminho e neste momento são tão debatidas nas televisões quanto é o caso do Marco Capitão Ferreira. Ou mais. O que me leva aqui à parte em que eu discordo do Vítor, que é... Ainda não disse a minha posição. Eu sei, mas eu já vou dizer, que é para os nossos ouvintes já saberem. Eu acho que Pedro Adão e Silva foi um ministro político do núcleo duro de António Costa a fazer política. E eu acho que
cada vez mais nós estamos habituados a que os ministros digam coisas inócuas e coisas sem sabor. Eu prefiro um ministro que venha e que seja um bulldozer e que leve tudo à frente. E acho que ele, acima disso tudo, ainda tem razão, porque houve episódios daquela comissão parlamentar de inquérito que foram lamentáveis. Houve situações que eu acho que não deviam ter acontecido. Eu fiz várias comissões de inquérito e acho que aquela comissão de inquérito às vezes parecia, não era só um circo, era uma questão de não terem habilidade muitas vezes para chegar à verdade. Aquela comissão de inquérito podia ser importantíssima para chegar a coisas tão importantes como a ingerência política na TAP, os contratos Pelos vistos não serviu para nada, desculpe interromper. E não serviu para nada, mas não serviu para nada pela própria oposição. Não serviu para nada porque a senhora relatora não foi só a senhora relatora. Nas podia ter tomado conclusões, não tomou. Mas não foi só a senhora relatora, foi a senhora relatora e a senhora oposição, porque tiveste em várias audições importantíssimas os deputados da oposição a deixarem-se... Desculpa, olha, já estou satisfeito, já não quero fazer mais perguntas por falta de qualidade. E houve muita falta de qualidade naquela comissão de inquérito. É estarem mais preocupados com o que iam dizer cá fora do que isso. E houve outra questão das perguntas lá dentro. E houve outra questão que é: podemos debater a questão da pancadaria no Ministério, que foi um episódio lamentável e degradante, e o Governo tem culpa disso, que é o Governo tem culpa de muitas das coisas que foram debatidas naquela comissão de inquérito. E, aliás, o próprio PS aprovou audições que levaram a que se discutissem coisas menos aceitáveis para uma comissão de inquérito. Eu acho que houve ali deputados, nós tivemos um deputado a chamar senhoras desvairadas a 3 mulheres que se disseram vítimas de violência. Eu não sei se elas foram ou não, mas chamar-lhe de senhoras desvairadas é de um nível abaixo de cão. Portanto, lamento, acho que ele tem razão em muitas das coisas que disse. Também acho que isto foi um número político e acho que serve ao Governo. Estamos agora a falar das declarações do Ministro da Cultura em vez de estarmos a falar de Marco Capitão Ferreira. Vítor, podes discutir agora com a Liliana. Muito bem, agora não me interrompas, só favor. Tu interrompeste-me. Não interrompi. Bom, em primeiro lugar, acho que é preciso aqui constatar que o Primeiro-Ministro não tinha até agora nenhum Ministro de combate político. E era uma coisa que lhe fazia falta, ter um Ministro que fizesse combate político. E isso normalmente costuma ser uma tarefa dos ministros adjuntos, mas como nós já dissemos aqui várias vezes, a ministra adjunta não adjuva, e há uma ausência, e mesmo o próprio secretário de Estado, que eu pensei que viesse a vir fazer este papel, não tem feito, faz nos bastidores, mas não faz para público. E Pedro Adão e Silva, como é um homem que sabe comunicar e é inteligente, politicamente muito inteligente, e sabe como é que as coisas se fazem, passou ele a fazer isso, e nas últimas semanas vimos-lo a começar a aparecer a fazer esse papel. Acontece que eu acho que ele não tem razão e que fez mal e que de certa forma está a prejudicar o Governo em vez de estar a ajudar. Isto de malhar, neste caso de malhar à direita e à esquerda, acho que esta forma de malhar não lhe correu notoriamente bem, e vemos também pelos as próprias reações do próprio PS. Quer dizer, não é comum também aparecerem 3 deputados do PS que não são os deputados quaisquer a criticar as declarações do Ministro. Não é muito costume, não é muito costume. Agora arranjar uma guerra com a CPI. Agora deixa-me dizer aqui uma coisa. Isto claramente é estratégia narrativa. Isto é uma estratégia de tentar fazer uma coisa que é virar a narrativa ao contrário. O problema aqui não é... Atenção, que o Ministro disse que o espetáculo da Comissão Política contribuiu para a degradação da imagem das instituições e que a Comissão de Inquérito foi ela própria degradante da função política. É assim, eu não acho que a Comissão Parlamentar tenha sido perfeita. Nem é normal que isso seja, que o coletivo parlamentar seja perfeito, porque não é um órgão coeso. Aquilo tens lá vários partidos, cada um faz as coisas à sua maneira e não podes representar. Cada partido apostou de forma diferente. Cada partido tem um perfil diferente. Eu censuro o mesmo deputado da mesma maneira que tu censuras, mas uma coisa é ver um deputado ou outro deputado que tem Mas qualquer discutir quem é que atira uma bicicleta a uma parede. Isso quem falou consigo? Quem falou consigo? Nós podemos falar nisso. Eu digo-te porque é que devemos falar nisso. Há coisas que sim, outras não. Eu já digo porque é que devemos falar nisso. Agora, é assim, degradante foi para as instituições, foi cena de pancadaria do Ministério. Degradante para as instituições foi o Sr. Ministro Galamba não ter sido demitido. E degradante foi ter que ser o Sr. Presidente da República a fazer uma comunicação ao país a explicar porque é que o Sr. Ministro devia ter sido demitido. Mas uma coisa não é outra coisa. Degradante foi
o senhor Ministro das Infraestruturas autorizar a indenização da doutora Alexandra Reis por WhatsApp. Degradante para as instituições foi o secretário de Estado, Hugo Mendes, participar nas reuniões a responder às perguntas que o próprio governo fez. Degradante para as instituições e para a função política foi o senhor secretário de Estado dar uma ordem à senhora CEO da TAP para não falar com os outros membros do governo, o que pode até configurar irregular funcionamento das instituições. Podemos ir por aí afora. Mas nada disso o relatório transmite. Mas nada disso o relatório transmite. E o facto do relatório não transmitir isso é que é degradante para as instituições políticas. Não podemos estar em isso acordo é que é e em desacordo. Não transmite as conclusões. Uma coisa é outra coisa. Agora estamos a falar das declarações ou estás a falar do que foi a comissão de inquérito? Estamos a falar é de política. O que o Sr. Ministro fez foi uma declaração política. E eu estou aqui a rebater politicamente porque ele está a tentar inverter uma narrativa que é esta que eu disse. Mas acho que pode ser a favor das duas, não é? Os factos são estes que eu disse. E o contribui para... O Governo não está à espera que o Parlamento seja altamente edificante quando o Governo nos exibe este espetáculo. Mas achas que não ocupa? Eu concordo com uma coisa. Há uma coisa que eu concordo com o que o Ministro disse. Acho que não deve haver audições de 10 horas. Acho que devia haver as comissões de inquérito, devia haver limites. Havia um limite, não sei de quantas horas, qual é que é o aceitável. Acaba ali, continua no dia seguinte. Olha, quer dizer... Pela mesma razão que não se pode fazer... Sim, mas não devia. Sempre houve. Até houve todas as comissões que mas só não devia funcionaram ser à assim. noite. Mas olha, há aqui uma... Não devia ser assim. Posso só dizer que Deixa-me só acabar. Só para rebater uma coisa que tu estavas a dizer. A questão do que o Ministro disse, que era funcionavam como procuradores em filmes de série B. Essa imagem é maravilhosa. Eu percebo a imagem dele, que é aquela cena de se perguntar se o telefonema foi às 10 ou às 10h05, ou não sei o quê. Nós podemos ir ao específico. É que aquilo faz todo o sentido. O que não é que faz todo o sentido. Não, o que faria sentido é se eles tivessem chegado a uma conclusão, mas é que depois os próprios não chegaram a conclusão nenhuma. Porquê? Porque o Dr. Galamba foi para lá fazer-se de parvo. Porque há uma questão ou duas ali que são muito importantes, e isto, se formos, é que o diabo esconde-se nos detalhes. É que quando ele foi perguntado sobre se sabia de que tinha sido ativado o SIS, certo, ele a seguir falou com o diretor da PJ. Portanto, era importante saber se ele sabia antes. Se ele sabia da ativação do SIS antes ou depois de falar com o diretor da PJ, por uma razão muito simples. É que ele não avisou o diretor da PJ disso. Não sabia. Sim, mas para, mas aí os senhores deputados podiam ter feito o trabalho de deputados, que era ir verem os logs das chamadas, seja de... Não, mas podiam pedir... Há aqui coisas que eu te confesso que eu acho que a oposição ficou muito aquém, e eu gostava muito que eles tivessem respondido a essas perguntas, porque eles não fizeram depois... Sentido, eu vou dizer o que é que eles fizeram. Porque o Ministro não podia falar com o diretor da PJ e mandá-lo lá, que é dar a gozar com a PJ, sabendo que o SIS já tinha sido ativado. Diz, olha, já avisei o SIS. E outra coisa que depois nem sequer foi perguntado, mas aí acho que já é por incompetência dos deputados, ou porque aquilo depois também não dá para ir a todas. Quer dizer, ele depois de saber que o SIS foi ativado, devia ter voltado a falar com o diretor da PJ e dizer, olha, nós já avisámos o SIS. Mas, Vítor, é possível estar de acordo contigo naquilo que tu estás a dizer sobre o que é que o governo fez mal e não fez, e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que eu acho que é preciso fazer, que é uma reflexão por parte dos próprios deputados do trabalho que fizeram naquela Comissão Parlamentar de Inquérito e uma reflexão sobre aquilo que nós, órgãos de comunicação social, também temos de fazer. E nós sabemos que durante meses fomos atrás de espuma de dias, de coisas às vezes... Pá, o que é espuma? Mas não. Houve coisas que eu achei super importantes. Atenção, nem acho que o Expresso tenha estado. A pancadaria no Ministério era espuma? Estavas aí a dizer, foram tiradas bicicletas, estava-se a discutir... Não. Eu acho que essas coisas são... É mesmo muito, muito importante saber. Agora, acho também que não era o local para fazer certo tipo de inquirições. Sabes porque é que eu acho... Eu sempre discordo muito das pessoas que acham que a questão do SIS... O SIS não é, o SIS é já uma derivada. Mas eu acho da pancadaria não devia estar na Comissão de Inquérito. Primeiro o PS aprovou as audições. Pronto, em primeiro lugar, isso já está. É isso, mas isso eu disse naquilo... Não estar no relatório, sendo que eles aprovaram, porque não se percebe. Certo. Aí sim, o PS teve a gozar e a brincar com a Comissão de Inquérito. Portanto, enfim, a senhora relatora ganhou o seu cantinho no céu socialista, mas vai para o inferno da democracia. Mas, não é? Vítor, repara, agora, como tu próprio disseste, os deputados do PS se sentiram atacados pelas palavras do Ministro. Claro, eu também acho que os deputados do PS não estiveram particularmente bem em tudo isto. Só para fechar acho que ele tem razão. É que a questão da pancadaria no Ministério
fez todo o sentido ir à comissão de inquérito, porque o que estava na base daquilo era a própria comissão de inquérito. Era o envio ou não das notas, as notas. E a conclusão é que eles chegaram a isso, percebes? Não se chegou não chegaram a conclusão nenhuma, nem a própria oposição chegou a conclusão nenhuma. E isso agora é triste. que já vos deixei discutir à vontade, espera só um bocadinho. Tu agora, tu é que tens de desempatar isto. Ela vai fazer o relatório da nossa comissão de inquérito. Ela vai fazer aqui. a vice-atriz. O problema do relatório é que as verdadeiras conclusões estão nas recomendações. Pois, exato. É preciso interpretar aquilo. Ricardo Costa tem um texto sobre isso. Exatamente, na última página do Expresso. Que é, as recomendações dizem que é preciso melhorar a relação entre tutelas. Mas não aponta isso. Mas não temos nas conclusões que as tutelas funcionaram mal. Exatamente. É preciso que as decisões sejam mais formalizadas. Mas nas conclusões não disse que houve decisões informais. Nas conclusões diz que a decisão não foi informal. Depois também diz que é preciso cuidar melhor do arquivo de documentação. Mas não diz como é que era mal. Que o foi mal feito. Faz também recomendações sobre como deve ser a relação entre o governo e as empresas tuteladas, mas não conclui que houve relações menos conformes em todo este episódio. Exato. Portanto, o relatório fica muito aquém daquilo que podia ter sido e aquelas recomendações não são compatíveis com as conclusões. Portanto, aqui fica a minha apreciação. Mas calma, tu perguntaste-me sobre as declarações do ministro e eu queria deixar aqui escrita em ata, que a pergunta para mim não foi sobre a comissão de inquérito, sobre o relatório, foi sobre as declarações do ministro. E portanto acabamos. David, queres dizer alguma coisa sobre o relatório? Queria dizer imensas coisas, mas neste caso acho que me vou resguardar. Então vamos lá ao que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, eu ando passando a dizer-te que segui a tua recomendação e estou a ver a Diplomata, e hoje estava a olhar para a chegada de Joe Biden ao Reino Unido, o encontro com Sunak, e de repente parecia estar a regressar ao episódio que vi ontem. Mas o que não me sai da cabeça é o que a Gulbenkian fez nos últimos fins de semana. A Fundação Gulbenkian é, infelizmente, digo eu, em Portugal, uma instituição subaproveitada, muito conservadora, por norma, e menos dinâmica do que poderia ser. Não estou a tirar mérito do que faz, estou a dizer que perdeu algumas qualidades com o tempo que precisava muito recuperar, e nestes fins de semana entregou a Dino Santiago a organização de extraordinárias festas de verão, cheias de música, de diversidade, de integração. Eu ontem consegui com as minhas filhas e devo-vos dizer que foi delicioso ver nos jardins da Gulbenkian pessoas muito diferentes, de gerações diferentes, raças diferentes, idades diferentes, interesses diferentes, celebrarem o verão, a celebrarem a vida com música deliciosa. Fartei-me de descobrir gente boa. Um grande abraço ao Dino Santiago, que aprendi a gostar e a respeitar muito. Parabéns à Fundação Gulbenkian por finalmente estar a abrir à sociedade. Muito obrigada. Vítor, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça a terceira temporada do Black Mirror na Netflix. Só vi 3 episódios e estou completamente viciado. Eu já era naquilo, pronto, uma série de tudo, uma distopia tecnológica, mas aqueles argumentistas são absolutamente geniais. Há ali um lado Hitchcockiano nestes episódios que eu vi, nos últimos 2, sobretudo. Quer dizer, o Hitchcock inventou tudo, não é? Mas aquilo é bem feito, aquilo está muito bem feito e realmente é surpreendente, é extraordinário e não sai da cabeça porque aquilo fica entranhado. Como aquilo vai à zona do cérebro, ao teu medo, aos teus medos e às tuas. E então aquilo fica-te entranhado na cabeça, pá, e só esperas pela próxima noite para voltar a ver. Também me está um bocado entranhado, mas enfim, vamos primeiro à Liliana. O que é que não sai da cabeça? Eu hoje sou o David Diniz de serviço.
Vais dizer coisas em inglês. Vou dizer coisas em estrangeiro. Vou dizer coisas em estrangeiro. E isto, pronto, eu sou mais francófona do que anglófila, portanto vai ser assim um bocadinho estranho. Mas pronto, eu gosto muito de ouvir podcasts, agora tenho ouvido mais no meu caminho para aqui. E há uns meses fui dar com um podcast que é The Good Fight, que são conversas moderadas pelo Yasha Monk. Eles têm uma comunidade que é Persuasion, e eu faço parte dessa comunidade. Vou lá vendo uns artigos super interessantes de fundo sobre... Eu também. Não que giro. Sobre vários temas. Não falámos sobre este assunto, Liliana. Não vamos conversar agora, a Liliana vai terminar. Então, posto isto, o último episódio. Somos amigos da comunidade. Que giro. Pronto, então, o último episódio de The Good Fights, do podcast do Yasha Monk, foi com o filósofo político que ensinou em Harvard há muitos anos. Ele agora já tem 80 e muitos, salvo erro. E agora vou tentar dizer o nome, que é Michael Walzer, acho eu que é assim que se diz. Correto. E é super interessante porque ele fala sobre liberalismo, mas também fala sobre a questão da distribuição de rendimentos e de igualdade e desigualdade, e como é que há desigualdades que são aceitáveis e outras que não são. E acho que é uma bela reflexão para quem gosta de política, e nestes novos tempos em que andamos sempre a falar sobre os liberais de direita e sobre uma esquerda iliberal também. Muito obrigada. Pois a mim o que não me sai da cabeça, por também estar entranhado, mas porque ainda não aliviei toda a dor de cabeça, é que este fim de semana foram as festas de verão da minha terra e, portanto, houve sardinhas, coiratos, bailarico, procissão, todas essas coisas próprias das festas da aldeia, Pronto, vinho, com sardinha assada, e foi muito bom, porque é sempre uma ocasião para rever amigos de sempre, que às vezes só nos vemos, com alguns deles só nos vemos nesta altura, e também foi muito bom pela mistura de gente que suscita, e portanto ao mesmo tempo que estava a conversar com amigos e a comer sardinhas, e eles coiratos, só sardinhas, também encontrei um deputado que é nosso ouvinte, e portanto aqui o nosso obrigado a todos os ouvintes. E já agora vou deixar-vos com um desejo de boas férias, bons arraiais, porque esta é a minha última comissão política antes de ir de férias. Oh não, vai-me cair em cima isso. É lamentável, não é? E esta comissão política tem a ilustração do Carlos Paes, os cuidados sonoros da Salomé Rita, e deixo-vos depois com desejos de bons arraiais, boas férias. Eu volto lá para agosto. A banda toca com toda a alegria. Chegou a hora de festejar. À noite as ruas estão iluminadas e tanta gente na rua a passar. É festa em honra de Nossa Senhora e tantas velas que vão no altar. A festa na minha aldeia, som foguetes rebentam no ar. A festa na minha aldeia, à noite à festa vão todos.